Nessa aula eu vou mostrar para você o que você pode esperar do processo de remoção e alguns casos do que a gente encontra, né, quando a gente recebe as nossas clientes os primeiros resultados. Então eu vou mostrar para vocês várias possibilidades, tá? Nesse primeiro caso, a gente tem essa cliente que eu quero que vocês prestem bastante atenção, até se você estiver assistindo essa aula no celular, você consegue dar um zoom nessa imagem para ver ela um pouquinho mais de perto. Essa cliente não fez nenhum processo de remoção, na verdade ela tinha uma micro que foi clareando com o passar do tempo, mas olha só, essa é uma das pegadinhas que acontece quando a gente começa a remover. Tá vendo aqui alguns pontinhos onde eu tô passando o mouse que ela tá cinza, mas se você olhar mais perto, você vai ver que tem um fundo avermelhado. Isso significa que ela fez mais de uma micropigmentação, provavelmente com profissionais diferentes ou com uma profissional que trocou a natureza da tinta. Então esse fundo avermelhado se dá pelo uso de uma tinta inorgânica e esse cinza que tá por cima foi utilizado outra tinta. Inclusive ela até comentou comigo que era um fio a fio, mas veja bem, né? De fios não vemos nada aqui. Foi feita aqui a primeira sessão, esse é um resultado imediato após, e você pode ver que o cinza sumiu. Todo ele. E o que ficou no fundo? Ficou esse fundinho avermelhado que confirma essa primeira avaliação que fizemos, certo? E aqui a gente tem mais um acontecimento, que são os fios que ficaram brancos. A gente tem duas possibilidades, né, para ter esse clareamento, que é o branqueamento da liberação do dióxido de carbono, que é uma reação química quando a luz encontra a tinta. Então, eu já vou mostrar numa outra aula para você como que fica esse branqueamento. Mas nesse caso aqui, os fios dela clarearam. Então, significa que despigmentou o fio. É exatamente isso que aconteceu. Mas essa cor, ela volta em alguns dias, ou caso ela não volte, dá para passar tintura, tá? Você vê aqui, ó, que os fios todos clarearam. Isso é um resultado bem comum, é por causa da energia utilizada. Mas você pode observar que a pele dela está íntegra, né? Então, isso é um resultado muito bom. É um imediato após. Mais uma possibilidade, a gente tem um caso comum das micropigmentações do passado, né? Que é o quê? Fazer uma nova cauda. Então, na verdade, assim, essa cliente, ela tinha micro em toda a sobrancelha e isso aqui tinha saído, tá? Ela tinha clareado sozinha até que a cauda não saiu e a cauda foi ficando. Então tinha saído tudo menos a cauda. Por que a cauda não saiu? Vocês sabem por que a cauda permanece? Ó, aqui a gente tá vendo bem de pertinho, né? Primeiro que a gente tem uma cauda de duas cores. Então ela tinha refeito a micro feito numa vez com tinta inorgânica e a segunda vez com tinta orgânica, que dá esse resultado cinza. Tudo saiu e só a cauda ficou. Então aqui onde tem os pelos, né, da sobrancelha, a gente tem nutrição, a gente tem microvasos que passam aqui e trazem nutrição para esse bulbo do pelo e ele cresce. Aqui a gente não tem pelo, que foi exatamente o que a micropigmentadora pensou, né? Como aqui não tem uma foto de frente delas, mas uma próxima oportunidade eu vou trazer para vocês. Ela tem essa cauda bem caída, ela fica com o olho triste. Então, o que a micropigmentadora fez? Tirou tudo isso aqui, arrancando os fios, mas não adiantou, porque eles voltaram a crescer, e fez uma micro nova. Esse tipo de solução não é a micropigmentadora que tem que fazer, é uma harmonização facial feita com botox, que é aplicado aqui e vai levantar essa sobrancelha, certo? Mas antigamente era assim que a gente fazia, eu também aprendi a fazer dessa forma, não vamos julgar a profissional que executou. Só que aqui não saiu porque não tem os bulbos, não tem a nutrição e a tinta ficou ali parada, né? As células do sistema imunológico não se preocuparam e deixaram ela ali, tá? E aqui, após 3 sessões somente de laser, estava 100% removido. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Esse caso não houve associação de técnicas, não foi trabalhado com remoção química junto. Se fosse trabalhado com remoção química junto, a gente poderia recuperar mais essa sobrancelha. Ela já recuperou um pouco, certo? Quando você compara essa com essa aqui, a gente vê claramente que a de baixo tem mais fios do que a de cima, mas mesmo assim poderia ter sido melhor, tá? Com uma associação de técnicas pensando numa recuperação de sobrancelha, mas com o objetivo simples de remover, foi 100% removido, tá? Nesse caso, somente com laser. Por que só o laser deu tanto resultado? Porque era pouca tinta.
porque se fosse muita tinta, a gente obrigatoriamente precisaria associar a química junto. Esse caso aqui, eu não estou mostrando nenhum pós para você, eu estou mostrando o que você vai encontrar. E esse é um caso que você vai encontrar bastante, onde a gente tem uma saturação imensa aqui de tinta. E quando a gente fala chumbado, uma sobrancelha chumbada, é exatamente a isso que estamos nos referindo. Não é um excesso de tinta, é uma saturação absurda. Não tem mais como você micropigmentar por cima. E você pode ver aqui, ó, que a pele brilha. Essa pele, né, ela é uma pele oleosa, com certeza. Olha aqui, a gente consegue ver todos os poros, né? Mas esse brilho também vem da quantidade de tinta que tem na pele. Então, é uma micropigmentação que obrigatoriamente precisa passar por um processo de remoção. Aqui a gente tem uma cliente que ela fez 2 sessões para chegar nesse resultado. Isso é o que a gente encontra muito, e isso é saturação de tinta. Foi feito algumas vezes, né? Posso falar que tranquilamente umas 4, 5 vezes ela fez a micropigmentação aqui. Qual que é o problema que ela passava? Ela tá sempre bem maquiada, né? E ela disse que ela obrigatoriamente precisava se maquiar muito, se maquiar os olhos, sempre tá com cílios, batom marcante, porque a sobrancelha dela tava muito forte. Então ela tinha que estar sempre super maquiada para ficar menos pior. Mas olha a sensação de alívio que dá quando a gente olha para a sobrancelha dela sem esse excesso todo de tinta, né? Então, com 2 sessões a gente teve esse resultado. Ela não passou pela remoção química, porque se ela tivesse passado pela remoção química, aqui a gente teria recuperado esses fios. Então, vocês vão ver claramente quando a cliente passa pela remoção química, o tipo de resultado que ela tem e quando ela não passa. E nesse caso, ela não passou, tá? Mas você pode ver aqui que do cinza ele só clareou. A gente não vê nenhum residual vermelho, a gente só vê um restinho de tinta aqui. Então a gente subentende-se que essa tinta era orgânica, ela costuma dar esse tipo de resultado. Já dá para micropigmentar por cima se a pessoa quiser, mas eu como micropigmentadora jamais faria. Removeria bem mais para fazer um novo procedimento. Nesse caso aqui, a gente tem uma sobrancelha que deu bastante trabalho para chegar até esse resultado. Ainda não removemos 100%, estamos num processo de remoção, mas já é um resultado muito bom. A gente vê assim a leveza, né, que deu aqui na pele, a quantidade de tinta também era uma sobreposição, né, de micropigmentações feitas com o passar do tempo e uma quantidade de tinta bem grande. Essa cliente, ela estava incomodada porque esse ponto alto aqui está bem marcado acima, este lado também, né? Então a pessoa que fez levantou muito o ponto alto, chegou uma hora que ela não queria mais conviver com isso. Então a gente fez algumas vezes para poder chegar até esse momento associando a química com o laser, tá? Porque imediatamente quando a gente começou a remover, ela veio com uma cor laranja, porque nesse procedimento foi utilizada uma tinta que tinha uma carga forte, grande de laranja. Então durante o processo ele ficou laranja, aí a gente fez química e laser, depois eu vou mostrar para vocês esse caso mais de perto, e aí para chegar nesse resultado, mostrando novamente a integridade da pele enquanto nós estamos fazendo a remoção, né? Você não vê uma pele machucada. E aqui é onde eu quero que a gente chegue, né? É o tipo de resultado que eu quero que você tenha com esse curso, que você entenda que é possível você fazer 100% da remoção. Olha que incrível essa mancha aqui, inclusive ela é um dos nossos estudos de caso, é uma das próximas aulas que você vai ter. Entender o que foi feito, porque esse procedimento fui eu que fiz em 2016, então eu sei exatamente o que foi colocado. Então nessa aqui eu usei a tinta Ironworks, que tende a ser uma tinta híbrida, a gente não tem certeza absoluta porque o fabricante não informa, mas a base principal da tinta é orgânica, né? Então aqui ele tá bem cinza, a gente começou a remover, ele saiu, não chegou a ficar vermelho, nem laranja, nada disso. Mas o que chama mais atenção pra mim é essa quantidade toda de fios e a remoção 100%. Então, quando as pessoas falam, dá pra tirar tudo? Dá, desde que você tenha paciência. Ela é um dos próximos estudos de caso, já vou explicar pra você em detalhes. E esse aqui é um resultado, assim, que eu considero
um dos melhores que eu tive, incrível mesmo, porque a gente consegue ver melhor os pelos que nasceram pela forma como eu tirei a foto, exatamente na mesma posição. Então isso é algo que você tem que cuidar demais para conseguir juntar as imagens, né, e mostrar a força do resultado. Essa cliente aqui, ela não fez nenhum processo de remoção, era um fio a fio, e é isso que eu falo pra vocês. O fio a fio de hoje será o esfumado de amanhã. O fio a fio, ele tende a ter uma fixação maior. Então aqui tinha sido feito fios. A gente não tem nenhuma cicatriz aqui, né? Mesmo tendo sido feito com tebori, a pessoa que fez na profundidade certa. Não temos nenhum problema aqui de cicatriz. Mas a gente já... Por que ela fez a micro, né? Por que ela fez essa primeira micro? Porque a sobrancelha dela toda falhada, não tem sobrancelha. Em vez de terminar aqui como deveria, a sobrancelha dela terminava aqui. Isso com certeza enfraquecia muito o olhar. Com a associação da química e do laser, olha o que a gente devolveu de pelos para ela. É uma quantidade muito grande. E assim, gente, olha a força desses fios, né? Então ela tá com uma pele super restaurada e 100% da tinta removida, e os pelos dela, que ela nem sabia que tinha, nasceu de novo. Então é um resultado incrível mesmo que você consegue proporcionar. Que é isso que eu quero que você faça nesse curso, que você não só venda que você retira a tinta, mas que você reconstrói a sobrancelha da sua cliente nesse nível que eu tô te mostrando, né? Esse aqui também é um dos estudos de caso que você vai ver em detalhes o que foi feito, mas a gente tem aqui uma sobrancelha que ficou avermelhada. Eu sei que aqui na foto ela parece um pouco laranja, mas não foi o caso, tá? Ela realmente tinha mais um tom terra do que alaranjado, né? O que traz a resposta que essa micro aqui provavelmente é inorgânica. Mas o que chama muita atenção também, ó, nessa foto que você tá vendo aqui, é como ela chegou pra mim, certo? Então eu não tinha feito o design dela, tirado os fios fora, nada disso. Observa dessa primeira pra essa última a quantidade de fios que nasceu, como ela ganhou volume. Olha aqui no ponto alto, ó, como ela tem bastante fios, eles são encorpados, né? Eles estão todos aqui unidirecionais, tá bem bonito. Como é que era antes? Ela tinha falha, ela tinha a pele mais aparecendo do que os fios. Aqui, quando tem durante, né, os processos de remoção, você consegue ver bem. Mas você pode pensar, sei lá, o laser queimou os fios, sumiu, porque isso pode acontecer também. No caso dela, chegou a acontecer, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas quando você olha como ela chegou, você vê que ela chegou com muito menos fios do que ela saiu. Inclusive, depois dessa sessão, dessa última, a gente fez mais uma para ajudar a tirar esse fundinho de cor aqui, mas é só porque somos perfeccionistas e eu convidei ela para tirar mais um finalzinho. Ela não optou por fazer a micropigmentação porque ela se assustou a hora que ela viu a quantidade de fio. Olha isso aqui, ó, esse início. Olha aqui, ó, como era falhado. Olha o que a gente devolveu pra ela. É isso que eu falo pra vocês. Como é que você vai ter concorrente a partir do momento que você oferece esse serviço? Você vai tirar a cliente dessa sobrancelha, o que ela mais reclamou, e você vai conseguir enxergar aqui. Que aqui, quando ela tava com a micro, ela não estava incomodada com a cor, tá? Às vezes você acha que o povo tá incomodado, mas eles não estão. Mas o que ela estava incomodada é que aqui ela tinha cara de brava. Por quê? Porque o ponto alto fica bem elevado, ela tem uma sobrancelha elevada e ela não aplica botox nem nada, né? Ela ainda é jovem, tá com a sobrancelha aqui bem elevada, bem linda. Só que o fato dessa micropigmentação ter reforçar essa angulação, deixava ela com cara de brava e ela não queria. Então ela tirou a micro para tirar a cara de brava e não necessariamente a micropigmentação. Interessante, né? Cada cliente que chega para nós chega com o seu próprio motivo.